em rumores de guerra, em rumores de batalha. O momento mais difícil não é o momento que se trava a batalha, mas é o momento dos rumores, é o momento das ameaças, é o momento que o inimigo, ele fica esbravejando, e ele fica dizendo que será a nossa derrota, que nós seremos consumidos, que a nossa existência se acabará. Esse momento é o momento mais difícil de uma batalha. É o momento que o inimigo, ele fica com rumores de guerra. E nós estamos vivendo exatamente esses momentos agora. O inimigo nem nos ataca, mas ele fica esbravejando, ele fica falando que seremos derrotados, que não teremos mais força, que vamos nos intimidar, que vai nos aniquilar. E esse momento é um momento que ao nosso coração vem o medo. E é no momento de rumores de guerra que se prepara para a guerra. Muitas vezes as guerras, elas são proteladas, até para que venhamos ter condições de nos preparar para algo pior ou para o ataque. Então, no momento que o inimigo está esbravejando, é um momento que nós precisamos as estratégias de como vencê-lo, de como derrotá-lo, ou de como nos proteger. Algo sempre interessante, que eu gosto muito de frisar, é quando o gigante Golias, ele se levantava contra o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, e ele não atacava. Apesar dele ter força para atacar, apesar dele ser um gigante, e o povo de Deus está amedrontado, a palavra do Senhor diz que ele se levantava pela manhã e ia na divisa, e ali no arraial, ele esbravejava contra o povo de Deus, e desafiava o povo de Deus. E dizia que iria derrotá-los, que iria destruí-los, e que não havia ali um homem para enfrentá-lo. E quando o jovem Davi chega ali, ele ouve aquela palavra, ele ouve aquele gigante, e ele se prontifica a lutar pelo povo. Ele se prontifica. E nós devemos nos perguntar, mas por que um jovem, ele se prontifica a ir lutar? Porque ele tinha conhecimento do seu Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Então, a palavra do salmista, ela vem nos dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio a uma batalha, nós temos que ouvir a voz de comando, a voz do Senhor. Quem é o nosso comandante? A quem nós vamos obedecer? E o salmista, ele traz uma palavra que faz toda a diferença. No versículo 10, o Senhor diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Em meio ao confronto, em meio a tanto falatório, o Senhor diz, olha, relaxa, sossega. Pare de lutar. Veja o que eu vou fazer. Se acalme. Essa é a voz de comando em meio ao confronto. Para o que está sendo protegido, o lembrete é que não é na sua força. Quando esta palavra vem, o comandante está dizendo, olha, não é na sua força, não é com as suas armas, não é você que vai vencer essa guerra, não é na sua capacidade. Então esta palavra, ela vem àqueles que estão no fronte da batalha, e o comandante está dizendo, se aquiete, sossegue, pare, essas guerras não são suas, deixe, se acalme. Então ele traz o lembrante que ele está no comando, ele está direcionando tudo.
E a ordem é: esteja quieto, confia. Mas ao mesmo tempo ele está dando um recado ao inimigo, aquele que está nos afrontando, aquele que está se levantando. E para o inimigo a palavra é uma palavra de advertência. Olha, é inútil você lutar contra o meu santo. É inútil você se levantar contra o meu povo, porque a guerra não é com ele, a guerra é comigo. Eu guerreio a tua guerra. Então o Senhor, Ele vem no meio desta batalha, no meio deste desafio que está se levantando, e para aqueles que confiam no Senhor, Ele diz: sossega, confia, espera. E para o inimigo Ele diz: olha, não adianta, porque é comigo essa guerra. Essa guerra você vai lutar contra mim, não é contra o meu ungido, não é contra o meu escolhido. Nós vamos batalhar, nós vamos guerrear. E como nós cantamos hoje, o nosso Deus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. E essa guerra é nossa em vitória. Crer, ainda que haja rumores de guerra, ainda que o inimigo está se levantando, se aquete. Deus está no comando. O Senhor está no comando de todas as coisas. Então, a palavra é: aquietai-vos, relaxa, sossega, confia, espera no Senhor. E o salmista, no versículo de número 8, ele diz assim: vinde contemplai as obras que Ele faz. Veja como Ele faz. O salmista nos convida a parar e contemplar. Olha, veja, vinde, vamos contemplar, vamos olhar como Deus, Ele vai agir. Não é na sua força, não é na minha força. Ainda que o inimigo está nos desafiando, ainda que o inimigo está esbravejando contra você, o Senhor está dizendo: a guerra é minha. Sou eu que vou guerrear. Então o salmista, ele diz: olha, o momento agora é para você se acalmar, o momento agora é para você sossegar e venha contemplar. Se coloque numa posição para ver como Deus vai agir, como Deus vai fazer, como Deus vai mudar essa situação. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Então a primeira coisa que Ele faz é cessar as guerras. Ele cessa as guerras. As guerras não são suas, as guerras são dele. Quando o inimigo está vindo contra nós, não é para nos derrotar, mas para ir contra o nosso Senhor. Então nós devemos buscar o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando o inimigo está se armando, ele já quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E a única palavra que nós devemos ouvir é: aquietai-vos, aquietai-vos. O inquieto é uma pessoa agitada, desassossegada, sem paz de espírito. Desassossegado, o inquieto. Muitas pessoas são inquietas, muitas pessoas não param, e quando começam a ouvir rumores de guerra, ela se desespera. Quantas pessoas desesperadas nós estamos observando nesses dias? Pessoas que estão em fuga, fuga na bebida, fuga nas drogas, fuga em tantas coisas, no medo. Quantas pessoas estão acuadas, porque não estão ouvindo a voz do Senhor. Deus é o nosso refúgio. Onde buscar em momentos de tanto alvoroço,
de tantas palavras que nós estamos ouvindo, de tantas ameaças que vêm de todos os lados. Deus é o nosso refúgio. Quem está fugindo? Do que nós estamos fugindo? Estamos fugindo de tantas palavras contrárias. Estamos buscando abrigo de tantas ameaças. Olha, não vai dar certo, não vai trabalhar, este ano, o ano acabou. Quantas palavras nós estamos ouvindo? Não, este ano já acabou, este ano já não tem mais nada. Depois das eleições, para tudo de novo. Olha, já vem vindo a segunda onda, já vem vindo a terceira onda, não sei aonde. São palavras de ameaças. São palavras de ameaça. Mas nós temos que olhar para nós e falarmos, até aqui, Deus nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos dado a sua proteção. Então, saber que esse momento que muitos estão fugindo, nós temos um refúgio. Deus é o nosso refúgio. Buscar proteção, buscar abrigo, um lugar que consiga nos proporcionar a tranquilidade. Deus está conosco, Deus nos guarda, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ter a certeza, a confiança, a fé perfeita que aquele que crê em Deus tem. Quem é que tem essa fé perfeita? Aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus. Pode as águas, os rios, as correntes correrem, o mar ficar bravio, mas nós estamos protegidos. Um lugar seguro, um lugar que nos consiga proporcionar tranquilidade, amparo, conforto, proteção. Há momentos que desejamos ir para bem longe dos problemas, porque tantas pessoas, mesmo com tantas ameaças, saem para viajar, porque estão buscando um pouco de paz, um pouco de conforto, um pouco de tranquilidade, um pouco de sair desta pressão. Muitas situações trazem essa inquietação que nós estamos vivendo, nos deixando tristes, nos deixando abatidos, infelizes, desanimados. E o que é o desânimo? O desânimo é a perda do ânimo. Eu sempre digo que uma das ferramentas mais poderosas que o inimigo tem contra nós é o desânimo, é o roubo do ânimo. É quando nós falamos, não tem mais jeito, eu vou entregar os pontos, é o desânimo. É aí que o inimigo se enche de esperança. O desânimo é a perda do ânimo. E o que é o desespero? É a perda do espero, é a perda da esperança. Então são duas coisas que o inimigo tenta nos roubar: o ânimo e a esperança. Se nós não confiarmos em Deus, nós iremos ficarmos inquietos, sem observar ou sem ouvir a saída. O salmista, ele deixa bem claro: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Um lugar para se esconder e fortalecer. Um lugar onde nós vamos buscar estratégias de guerra. Deus é o nosso refúgio, lugar onde nós nos escondemos, mas é também a nossa fortaleza. É onde nós nos fortalecemos. Fortalecemos como? Com fé, com palavra de ânimo, com palavra de esperança, com a certeza da vitória. É um lugar, então, Deus é um lugar para se esconder e para se fortalecer. Socorro bem presente nas tribulações, ou socorro bem presente nos momentos de angústia.
É muito bom quando você está passando uma situação e logo vem o socorro. O salmista, ele dizia assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A confiança que nós temos um socorro. A confiança que, ainda que o inimigo nos cerque, e essa era a visão de Davi, quando ele olhava para os montes e via a cidade cercada, ele dizia: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele poderia olhar e falar: o meu exército é incapaz de dar uma resposta a esses que estão nos cercando. Mas ele tinha uma certeza: o meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Por isso o salmista nos chama: vinde, olha, venha, contemplai todas as obras do Senhor, tudo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele pode fazer. Confie em Deus, espera em Deus. O que nós estamos vivenciando não é guerra, mas são rumores de guerra. Mas há um lugar para se esconder e há um lugar para se fortalecer. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como nós vamos nos fortalecer nesses dias de ameaça? Como nós vamos nos fortalecer nesses dias que nós estamos aguardando, muitas vezes, algo pior? O que a humanidade está esperando? Algo pior. Olha, algo pior pode acontecer. Mas nós que confiamos no Senhor, nós temos aonde nos esconder e onde nos fortalecer. E ele fala: ao meio a rumores de guerra, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É aí que nós nos escondemos. Nós temos acesso a este lugar de segurança. Nós temos acesso ao santuário, à morada de Deus, ficarmos em tranquilidade. Por isso, a palavra do comandante, em meio a toda esta guerra, em toda essa inquietação, é: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, se acalme, tenha paz. Eu estou no comando. Eu é que estou nessa guerra. Não se desespere. Não perca o ânimo. Não perca a esperança. Confia. Eu estou no comando. E ao mesmo tempo ele está dizendo ao inimigo que eu sou Deus. Eu sou o Deus desse povo. Eu sou o Deus que guardo. Eu sou o teu Deus. Eu que vou guerrear por você. Algo que nós precisamos nesses dias é fazer a diferença. Eu sempre, quando o Senhor nos deu esta palavra no final do ano, a palavra para o ano de 2020, que seria um ano que nós precisaríamos muito de sabedoria e inteligência. Não sabíamos o que realmente estava reservado para este ano, mas o Espírito de Deus colocou em nosso coração que seria necessário buscar sabedoria e inteligência para poder atravessar este ano. Lembro que no culto da virada de ano estava dando a palavra profética para o ano, e em meio à palavra profética o Senhor me faz parar e avisar ao povo que seria um ano que muitas pessoas iriam desmaiar pelo que iria acontecer. Isso foi na virada de ano. E o Senhor nos preparou para que seria um ano de buscar sabedoria e inteligência, porque não seria um ano fácil, seria um ano de muitos ataques,
mas nós iríamos vencer. Nós somos vencedores. Então o que faz a diferença? E este ano eu preguei muito sobre a diferença do que serve e do que não serve, daqueles que buscam a Deus e daqueles que não buscam a Deus. Em meio ao caos, há uma diferença. Há um povo que sabe a diferença de como viver, de como passar por essa situação, de como enfrentar as guerras, de como enfrentar as palavras contrárias, de como, em mesmo as dificuldades, sair vencedor. Há uma diferença. Há um povo que ele é vencedor, não por causa das circunstâncias, mas por causa de Deus que está conosco. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, mas por aquilo que Deus nos dá. Daniel, ele dá uma palavra, livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, apenas um versículo, ele diz assim: e os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Há uma diferença. Há um povo que conhece o seu Deus. Os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Não é um momento agora de pessoas de falas bonitas. Nós agora temos um evangelho que não é mais de movimentos, mas é um evangelho de sabedoria e inteligência. Nós vivemos muito tempo no Brasil um evangelho de movimentos, de eventos. E alguns anos atrás Deus tem colocado em meu coração que não era mais para buscarmos eventos, movimentos, mas era para buscarmos a sua palavra. Porque viria dias difíceis. E um povo que não tem conhecimento do seu Deus, ele se perverterá, ele se perderá. Um povo que não tem conhecimento de quem realmente é Deus, e estava acostumado apenas a festas, o momento que ele ouvir tocar a trombeta para se preparar para a guerra, ele se desespera. Nós temos que nos preparar. Os momentos são momentos de guerra, momentos que o inimigo, ele está se colocando como o gigante Golias. Ele vem, afronta a família, afronta os negócios, afronta a igreja, afronta os santos, mas não é que ele tem um poderio para nos destruir. Quem nos destrói é o próprio medo. Quem estava destruindo Saul e os seus soldados? Era o gigante Golias? Não, era o próprio medo. Quando o inimigo, ele começa a nos ameaçar, e nós não sabemos quem nós somos no reino de Deus, muitos se desesperam e ficam inquietos, saem desesperados. Muitos cometem loucuras no momento de rumores de guerra. Muitos tiram a própria vida e vamos entender, tirando a vida espiritual, se perdem, porque abrem mão de Deus. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus. Se desespera, porque essa é a artimanha do inimigo. O inimigo, ele não tem potencial para nos derrotar, mas ele fica de longe, nos intimidando, nos ameaçando. Ele fica no arraial, como o gigante Golias fazia. O gigante Golias não sabia realmente do seu potencial. Por isso ele exigia que separasse um homem. Olha, separa um homem do teu exército. Sabe o que o inimigo quer? Que você vai guerrear sozinho, sem Deus, sem a igreja. O inimigo quer que você se isole. Essa é uma artimanha do inimigo. Olha, não há entre vocês aí um homem
que possa me enfrentar, por que nós vamos colocar todo o exército em guerra? O inimigo, ele sempre tem a artimanha de separar. O povo de Israel, quando saiu lá do Egito, como que o inimigo atacava? Os fracos, os velhos que ficavam para trás, as crianças. Como o inimigo está atacando a igreja hoje? Os desanimados, os que estão ficando para trás, os que estão se isolando, os que não estão buscando uma palavra, uma oração, aqueles que estão desanimando e eu estou sozinho mesmo, eu vou parar. Não, esse é o momento da igreja se unir em oração. Por isso Daniel, ele diz, e os violadores da aliança, ele com lisonja. Existem aqueles que quebram a aliança, aqueles que abrem mão desta aliança, aqueles que não querem mais estar servindo a Deus, estão se isolando. Este se perverterá, este se perderá, mas há um povo que fará a diferença. E qual é o povo que fará a diferença? O povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Nós precisamos conhecer a Deus. Por isso Deus, ele se apresenta em meio a esta guerra, e ele diz, aquietai-vos, fique quieto, se acalme, confia, espera, se aquiete. E ele diz, sabeis que eu sou Deus. Se nós não sabemos quem é Deus, nós seremos derrotados. O conhecimento de Deus. Então é necessário se aquietar, mas é necessário saber quem é Deus. Sabeis que eu sou Deus. Coragem, bravura, proeza. O que quer dizer proeza? O meu povo fará proeza. O meu povo será um povo de coragem. O meu povo vai fazer algo incomum. O meu povo terá um ato de bravura. O meu povo não vai se intimidar. O meu povo vai se manter firme. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Fará coisas incomuns. Esse é o momento que nós temos que buscar coisas incomuns. Não as coisas comuns dos homens, mas coisas incomuns. Oséias capítulo 6 diz assim, vinde, tornemos ao Senhor. Voltamos ao Senhor. Se você está fraco, se você está desanimado, a palavra é volte. Volte para Deus. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer a Deus, qual vai ser a diferença? O povo que conhece o seu Deus fará proezas. O povo que conhece o seu Deus serão fortes e farão proezas. O povo que sabe que Deus está conosco. Mas o inimigo, ele tem falado isso, o inimigo tem feito aquilo. Não importa o que o inimigo está falando. Não importa quais sejam as estratégias do inimigo. Nós somos mais do que vencedores. Ficar firme, suportar, se aquietar, confiar em Deus. Não importa os problemas que se levantem, Deus está conosco. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quantos creem nessa palavra?
Salmo de número 60, versículo 12, diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Você está inquieto? Você está amedrontado? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que devemos nos abrigar. É nele que devemos recorrer. É nele que devemos nos acalmar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Ministre ao seu coração nesta manhã. O salmista Davi, ele nos ensina a ministrar a nossa alma. Porque está inquieta, ó minha alma. Confie em Deus. Confie em Deus. A nossa alma precisa ser ministrada. Há uma inquietação em nossa alma. Ah, mas tudo mudou. Tudo está mais difícil. Não se preocupe, Deus está no controle. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa guerra não é sua. Eu estou no controle. Se aquiete. Quando você é povo de Deus, a palavra é: se aquiete, sossegue, confie. Eu estou na sua frente. Eu sou o seu escudo, eu sou o broquel. Praga alguma chegará na tua casa. Eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. E para o inimigo ele está dizendo: não toque nos meus ungidos. Não toque nos meus separados. Essa guerra é comigo. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Sou eu que quebro o arco. Sou eu que despedaço a lança. Sou eu que incendeio os carros. Não importa as armas que você está usando. Eu vou destruir todas as armas que você tem preparado. Essa guerra é minha. Confie em Deus. Não importa o que se levanta. Ainda que as águas ficam bravias, ainda que as montanhas mudem de lugar, ainda que comecem a acontecer coisas apavorantes, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o lugar onde nós nos fortalecemos. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Tome posse desta palavra. Seguir e prosseguir, conhecendo o Senhor. Deus quer se mostrar nesses dias. Deus quer fazer a diferença. Então vereis a diferença ao que serve do que não serve. Continue servindo ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Não permita o inimigo vir roubar. Não permita o inimigo tirar o ânimo. Não permita o inimigo roubar a esperança. A fé depende de você. A tua fé te salvou. A tua fé te libertou. Caminha, o justo viverá pela sua fé. É um tempo de estimular a fé. É um tempo de colocar a nossa fé em prova. Eu confio no Senhor. Apresente a sua casa. Se esconda nesse refúgio, onde o inimigo não te vê, onde o inimigo não sabe aonde você está, onde o inimigo não tem acesso. Se esconda no Senhor. Se esconda no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Nos momentos de guerra, nos momentos de angústia, Ele está com seus braços estendidos, dizendo: vinde, bendito do meu Pai. Vinde ao lugar de proteção. 1000 cairão de um lado,
10.000 de outro, mas tu não serás atingido. Tome posse desta palavra. É um tempo de confiar em Deus, não é um tempo de desânimo, não é um tempo de entregarmos, não é um tempo de nos rendermos ao inimigo, mas é um tempo de refúgio. Deus é o nosso refúgio, e é nele em que me fortaleço. É um tempo de conhecer a Deus. Peça para o Senhor se mostrar a você. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero deixar de ser raso. Eu quero ir mais profundo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecimento de ti, Senhor. Se revela a mim. Espírito Santo, me ensina, me guia, abre os meus olhos. Tira, Senhor, o medo, a angústia do meu coração. E o Senhor está nos chamando. Vinde, contemplai. Deus vai fazer maravilhas. Olhe o que Deus vai fazer. No meio do nada, Deus traz a existência. No meio da guerra que você achou que estava perdida, Deus te dá vitória. No meio dos problemas, Deus dá o escape. No meio das insoluções, Deus dá a solução. Deus fará maravilhas. Comece a crer, comece a determinar, comece a estar seguro. Seguro. Você crê nessa palavra? Senhor, te agradecemos, Senhor. Senhor, temos ouvido rumores de guerra. Temos ouvido o inimigo, Senhor, esbravejando. Senhor, temos ouvido os perversos, Pai. Aqueles que não têm mais aliança contigo. Aqueles que quebraram a aliança e estão dizendo da sua morte. Deus morreu. Não há mais por que ter fé em Jesus. Eles se perverteram. Senhor, mas nós continuamos crendo em Ti, Senhor. Tu és o nosso seguro. Tu és o nosso lugar seguro. Tu és a nossa proteção. Tu és o nosso escudo. Senhor, colocamos nas Tuas mãos esta manhã, Pai, toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflição, toda a nossa angústia, todo o medo, Pai, que tenta tomar conta do nosso coração. Senhor, colocamos diante do Teu altar nesta manhã. Senhor, venha ao nosso socorro. Senhor, ouvimos a Tua voz. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos levantar a cada manhã, Pai. Obrigado por não permitir que venhamos desistir ou tirar a mão do arado. Obrigado, Senhor, pela Tua força. Senhor, renova as forças do Teu povo nesta manhã. Renova as forças. Tira, Senhor, todo o espírito do medo, toda angústia, toda aflição. Sai em nome de Jesus. Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. Você está guardado e protegido em Deus. Amém.